E neste domingo, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 conhece os seus finalistas. Os 4 melhores times já estão definidos: o Iviema Esporte Clube, União ABC e Operário de Campo Grande, Operário Futebol Clube e o Operário Atlético Carapoense. É a guerra, é a luta, é o duelo, jogo duro. É a força do interior contra a força da capital, né? 2 equipes do interior, Iviema e Carapó, contra 2 equipes de Campo Grande, o Operário, equipe de camisa, mais de 80 anos, contra o União ABC, tetracampeão da categoria, e o time a ser batido. Eu estou com o Guilherme Militão, o Gui, ele vai falar conosco, que é o técnico desse time do Iviema, fez um excelente trabalho no Operário Carapoense, tem legado, tem nome lá. Ô Gui, parabéns, que beleza, Gui, feliz pelo seu sucesso, pelo sucesso da equipe aí em Iviema, Guilherme. Um abração, querido, obrigado por atender a nossa reportagem. Você conseguiu um resultado muito bom. O primeiro tempo encerrou-se com a vitória do Iviema 3-0, mas tem o segundo tempo, que acontece lá em Campo Grande, e toda a precaução, enfim, esta vaga ela continua em aberto, né? Apesar da vantagem, mas tem todo o segundo tempo pela frente, né, Gui? Bom dia, Silva. Bom dia aos internautas do Gazeta MS. Realmente, né? Temos o segundo jogo ainda, né? Foi um jogo difícil, por mais que foi um resultado de 3-0, né? O Operário tem uma grande equipe. Temos que respeitar, sabendo que em Campo Grande vai ser um jogo difícil, o Operário tem uma torcida imensa, né? Sabemos também a responsabilidade que temos de manter um resultado e também conseguir uma vaga tão inédita aqui para Iviema na Copa São Paulo. Vai ser um presentão, com certeza, não só para Iviema, para toda a região. Isso tem uma representatividade extraordinária, não só coroando o seu trabalho, da sua comissão técnica, diretoria e torcida, o município, mas toda a região. Isso com certeza, viu, Gui? Isso. Sabemos, né, como eu falei, sabemos da responsabilidade, né? Fizemos um bom resultado, mas lá vai ser um jogo difícil, né? Difícil, mas a gente está se preparando, né, treinando forte, justamente para tentar lá e tentar surpreender a todos. Esse elenco do Iviema para este Sub-20, muitos jogadores daí, mas o elenco é completo ou completado por atletas de fora, de outros estados, né, Guilherme? Isso. No início, a gente tentou montar o elenco com alguns atletas que eu conhecia, né? Inclusive, eu trouxe alguns atletas que jogaram comigo no Operário Carapoense, outros que eu trouxe da região do Paraná. Teve um que era de BH, só que não conseguiu manter aqui, que era o nosso segundo goleiro, o Felipe. Eu trouxe o Jarno, que é o nosso goleiro titular, nosso capitão, que é de Nova Olímpia, Paraná. Então, a gente tentou montar um elenco novo, mas que tem grande potencial, né? Inclusive, dentro da nossa montagem do elenco, a gente procurou aqueles atletas que são o primeiro contrato, né, que não tem um custo alto, e também atletas que tinham transferência aqui no Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, entre os 4 aí finalistas, eu acho que eu acredito que o nosso elenco, o nosso time, em relação ao custo, é o que menos está gastando, né? Então, isso mostra o trabalho de toda a diretoria também, né, de toda a comissão, porque não é só eu que faço em Iviema, né, são todos. Inclusive, quero agradecer toda a diretoria, né? Não posso deixar também de agradecer o prefeito Juliano Ferro, que nos dá apoio aqui, o Smiley também, que dá uma força gigante, se não fosse a parceria com ele também. Inclusive, a gente tem alguns atletas do Instituto Smiley aqui com a gente também no Sub-20. Poxa, que legal, hein? O prefeito é doido, mas não é tão doido assim não, né? Que ele investe, tá junto no futebol, que legal. Esse prefeito Juliano Ferro realmente pensa numa fera que e ele destaca, ele divulga também o município, né, através do seu jeito de ser.
mas ele tem uma participação muito grande, e ele realmente tem participado do esporte, tanto no profissional, como no amador, como agora no sub-20 também profissional. Ele não só apoia, como ele vai ao estádio e é torcedor. É corneteiro também no campo, Gui, ou não? Não, ele é mais contido, mas ele é um grande torcedor também, né? Mas ele não vai no alambrado, não, ele é mais contido. Prefeito Juliano Ferreira, esse daí eu quero falar com ele muito em breve para a gente trocar figurinhas. Ô Guilherme, cara, que bacana, que bacana. E isso, eu acredito que pela primeira vez, como é que foi a definição, Gui, do Iviema participar aí deste sub-20? Porque nós tivemos aí esse ano um número muito grande, é isso? Então, a definição foi assim. No início, eu vim aqui como auxiliar técnico do Douglas no profissional, né? A gente estava conversando. Aliás, Gui, parabéns. Excelente trabalho com Douglas, com toda a comissão técnica do profissional aí, que te deu cancha, com certeza, para você continuar em ascensão nessa profissão aí. Tem tudo para chegar, para ocupar ainda mais um espaço no pódio, viu, Gui? Teu trabalho realmente a gente tem acompanhado aí e sem dúvida nenhuma, vai longe. Agradeço. Então, inclusive, né, eu estava aqui como auxiliar técnico do técnico Douglas, a gente conversando no dia a dia, falou da importância de ter um sub-20 aqui em Viema, até para a montagem do elenco do próximo ano do profissional, né? Aí, baseado nesses objetivos, a gente tentou montar um elenco que possa ter potencial para estar com a gente na categoria profissional do próximo ano. Inclusive, a gente almeja ter pelo menos 7 atletas aí no elenco profissional do próximo ano. Olha que beleza. Ô, Guilherme, já eu falo com o Djarmo, né? Já eu falo com o Djarmo, que tá entrando aí, quem foi delegado aí em Viema. O delegado Lupércio de Geroni, ele tá entrando para bater um papo com a gente também. Ele vem para falar dessa repercussão, Gui, e vocês têm conhecimento também aí, a gente faz futebol para alegrar o povo, aquela coisa toda, mas existem também situações que ocorrem e que a gente não pode deixar de lado, que foi, né, o assassinato desse médico aqui em Dourados. Doutor Lupércio, ele está com a gente, e eu quero colocá-lo também aqui para falar desse acontecimento, ele que ocupa agora um cargo também em nível estadual na segurança pública, mas já foi delegado aí em Viema e tem um lastro de amizades em Viema. Doutor Lupércio, tudo bem com o senhor? Doutor Erasmo já falou aqui conosco, mas tudo bem com o senhor? Obrigado pela sua presença aqui nesta roda, nesta manhã. Olá, bom dia, Silva Júnior, prazer mais uma vez falar com vocês, aí de Dourados, falo aqui de Campo Grande, uma saudação também especial para Iviema, né, para o time do Iviema, assisti muitas partidas de futebol aí, na época em que fui delegado, na época em que o Iviema disputou, inclusive, a Copa do Brasil, e temos um carinho muito especial pelo time do Iviema, para a equipe esportiva da Hilton, o Carlos, acho que o Jajá, não sei se ainda está na equipe do Iviema, né? E é um torcedor muito apaixonado, o Edenilson, do Detran, também um grande amigo. Comentarista agora. E amanhã nós iremos até Iviema, a gente deve aterrissar aí no aeroporto local, vamos inaugurar uma sala lilás na delegacia de Viema, e é aquele ambiente mais humanizado e acolhedor para receber as vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica e violência sexual. Então, é mais um avanço para a segurança pública, para a Polícia Civil da cidade de Viema. É verdade, o doutor Lupércio, Gui, você sabe, ele foi delegado aí em Viema, muito querido aí em Viema. Esse jogo eu assisti, doutor. A Copa do Brasil eu assisti aí o Viema contra o Sport Recife, né? Eu assisti esse jogo aí, jogo bonito, jogo duro, o Douglas, o técnico, e o doutor Lupércio, vou te falar, cara, o que o pessoal queria lançá-lo a vereador, a prefeito, né? Prefeito, queria que ele fosse o prefeito, lançado o prefeito de Viema. O que aconteceu que o senhor declinou dessa ideia, doutor Lupércio? Não, nunca me... Eu
tenho uma ligação muito forte com o secretário de Segurança, doutor Antônio Carlos Videira, meu amigo pessoal, amigo de turma. Ele assumiu a delegacia regional. Ele assumiu a delegacia regional de Dourados, né? E me convidou para trabalhar em Dourados. Fui até Dourados e uma cidade do meu coração também, essa querida Dourados, né? Mas eu estou lembrando agora, de fato, o Viema perdeu para o Sport Recife, em Recife. Mais um jogo que eu assisti em Viema foi Viema e Náutico. Foi Viema e Náutico. Isso, Náutico, Esporte, perdão. Náutico. Caiu uma chuva, agora, veja bem, Silvio Júnior, caiu uma chuva torrencial. Era pura água o estádio. E jogar contra um time que se chama Náutico na chuva, né? Aí fica difícil, né? E eu me lembro que o jogo ficou 1-1, se não me engano. Isso. O atacante do Náutico, o Carlinhos. O Galo era o técnico do Náutico. Eu acho que aquele atacante do Náutico, o Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Era um time muito qualificado do Náutico, realmente. Depois acabou perdendo lá, se não me engano. Mas eu me lembro que na época nós estávamos juntos ali, o governador da época assistiu também a partida ali, o governador Pucinelli. O prefeito era o Renato ainda, né? E a torcida compareceu, apesar da chuva. E Viema tinha uma equipe muito forte, muito qualificada, e em que, pese a chuva, o estádio estava lotado. Foi uma grande festa ali em Viema. Então a gente sempre assistiu várias partidas ali. A derrota para o Naviraense na perda do título também a gente assistiu. E outras partidas memoráveis ali que... É verdade. Foi Náutico mesmo, cara. Bem lembrado, doutor Lopes, obrigado. Eu confundi aqui o Sport com 7 de setembro. Na verdade, foi o Náutico. Nós fomos lá assistir esse jogo e foi um resultado muito importante. Ô, Gui, segura um pouquinho aí, Gui, porque agora o delegado de Jerônimo, ele vai falar, o delegado Erasmo Cubas já disse aqui, você sabe, né, desse crime horrendo que aconteceu em Dourados, a morte desse médico, que mobilizou aí todas as forças e parcerias também, né, doutor? Mas uma resposta muito rápida para a sociedade, não, doutor De Jerônimo? É verdade. Olha, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e eu falo porque eu conheço muito bem as demais polícias do Brasil, né? Tenho um contato muito próximo. Eu fui vice-presidente da Associação dos Delegados por 2 vezes aqui no estado, e atualmente sou vice-presidente do interior da Associação dos Delegados de Polícia. Então a gente tem um contato muito próximo, Brasil afora, e sempre vou também representando a Polícia Civil do Estado em eventos, em congressos, em encontros, em reuniões de trabalho, e posso assegurar que a nossa Polícia Civil está muito bem estruturada, está bem equipada, bem treinada, capacitada e com um comprometimento muito grande com a sociedade, de uma forma geral. Você pode notar que os grandes crimes de repercussão, especialmente no interior, não têm ficado sem resposta. Temos esclarecido e em um tempo muito célere. Tivemos casos, como o caso lá do jogador de futebol de Sete Quedas, que também que foi assassinado. Rapidamente ali, em menos de uma semana, nós já tínhamos esclarecido o crime por completo, em todos os seus detalhes. Crimes aí dedorados também, muitos crimes de repercussão, exemplo aquele homicídio que vimos na rua Cuiabá. A nossa Polícia Civil do Estado de Dourados, principalmente, ela foi interestadual, né? Operações espetaculares que causam surpresa nos investigados, nos autores de crime, autores que vêm de Rondônia para cometerem crimes em Dourados, imaginando que estão ilesos, que estão a salvo da atuação policial, se veem surpreendidos lá no estado deles, com a Polícia Civil de Dourados, com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, exemplo do que aconteceu lá em Rondônia, que nós encaminhamos os nossos policiais por avião para lá, chegaram lá, tivemos a cooperação da PRF também e da Polícia de Rondônia, prendemos os
autores do crime. E agora, novamente, esse caso aí de muita repercussão nacional. Eu recebi, tenho amigos de todo o Brasil me perguntando acerca desse crime, e mais uma vez o nosso SIG e a nossa Polícia Civil de Dourados logrou êxito em uma ação precisa, pontual, né, sem erros, contando de novo com a inteligência da PRF, que nos auxiliou a monitorar, a levantar todo o deslocamento que esses criminosos tiveram no solo sul-mato-grossense, e a polícia lá de Minas Gerais também, que nos auxiliou. Encaminhamos, preparamos a operação, as diárias, o trajeto, o contato com a Polícia Mineira, e um trabalho profícuo, eficiente do SIG, do Dr. Stiglitz, do Departamento de Polícia do Interior, da Polícia Civil de uma forma geral. Demos uma rápida resposta para a sociedade douradense, e eu acompanhava, teve muita repercussão esse crime em todos os segmentos da sociedade, na região, em Campo Grande, foi matéria foi alvo de matéria jornalística nacional, de grandes veículos de comunicação. Então, enfim, parabéns aos nossos policiais e parabéns à sociedade de Dourados, do estado de Mato Grosso do Sul, sobretudo porque tem uma polícia confiável e eficaz. Tá, o senhor volta a falar com a gente já, doutor. O senhor volta, se o senhor tiver alguma pergunta, agora vamos voltar para o esporte. E se o Gui também tem alguma pergunta para fazer na área de segurança, pergunta. Doutor, o senhor volta a falar daqui a pouquinho, eu quero que o senhor esclareça, venha falar conosco que tem um problema relacionado ao Taquarussu, aquela adolescente que desapareceu há alguns dias, até agora parece-me que nada ainda, tá bom? E eu gostaria que o senhor falasse para a gente. Mas eu quero falar com o Guilherme agora, porque o senhor sabe que os 4 times aí do Sub-20 estão na luta, né? Tem o Operário de Campo Grande, camisa fortíssima, contra o Iviema. O Iviema ganhou de 3-0 o primeiro jogo, vai com tudo aí para Campo Grande, mas não tem nada definido. E a União ABC ganhou do Carapó de 3-1. Né? E vem para jogar com o Carapó nesse fim de semana também, não tem nada definido. Ô Gui, o que você vê nesse time do Operário? Enfim, é um time que jogou, inclusive, com um a menos, mas o que você vê que pode dificultar a classificação do Iviema nesse jogo de volta, de forma que você está trabalhando realmente a sua equipe para não ser surpreendido, hein, Guilherme? Então, a equipe do Operário, eles têm uma boa bola parada, né? Inclusive, o jogo nosso vai ser sábado às 15 horas na Moreninhas, né? Sabemos que o gramado lá também não é igual o Saraivão, não é igual o Douradão, né? Então, isso a gente pode enfrentar dificuldades, né? Então, a bola parada deles é muito forte, e também o gramado que pode dificultar um pouquinho. Mas o time o teu time tá completo, tá inteiro, né? Isso, inclusive no primeiro jogo nós tivemos 3 baixas, né? Que era os 2 zagueiros que estavam suspensos e também o Peixinho que estava machucado. Inclusive para esse jogo o Peixinho está se recuperando e a gente tem a volta do Diego e do Paraguai. O professor Oscar, falei com ele domingo, ele feliz da vida. Meu jogador fez 2 gols nesse jogo contra o Operário, guri da casa. Que beleza, guri, 16 anos, 17, é isso? O Cauê tem 18 anos, inclusive ele foi vice. Isso, ele foi vice-campeão do Sub-17 comigo lá em Carapó, quando eu estava em Carapó. Ah, que legal. O doutor de Jerônimo, agora falando de esporte, doutor de Jerônimo, o senhor sabe, o senhor também é comentarista esportivo. Operário perdeu de 3-0 em Viema. O União ABC ganhou de 3-1 do Carapó no primeiro jogo. O Operário jogou, o Operário de Carapoense, aí na Toca do Jacaré, em Campo Grande. E agora tem um jogo de volta. Enfim, dá para falar que o Iviema está classificado, que o União ABC também está classificado ou não, doutor? Olha, os prognósticos eu creio que sim, né? Mas a partida se ganha jogando, né? Uhum. E então todo cuidado é pouco, atenção, tem que entrar em qualquer partida, em qualquer situação da vida em que nós vamos atuar. Temos que ter muita cautela, prudência, planejamento, né, estratégia,
estudar com todo cuidado a situação que será enfrentada. Tem o regulamento, tem que jogar com esse regulamento, evidentemente, mas entrar com tudo, entrar como se fosse uma partida, como se fosse o título. Eu acho que nessa etapa, nessa fase, cada partida... E o senhor está convidado, inclusive, se o senhor estiver em Campo Grande, o senhor está convidado, inclusive, para ir ver esse jogo aí nas Moreninhas, viu, doutor? 3 da tarde, sábado. Maravilha. Veja bem, uma pergunta, uma curiosidade. Esses jogadores do Iviema, basicamente, essa equipe ela é formada com jogadores da onde? É do entorno então, de Iviema, ela é formada com jogadores... Ela é formada com jogadores de Iviema, né? A gente tem 4 atletas de Iviema, atletas da região de Naviraí, Dourados e também da região do Paraná. Muito bem, do Paraná. E eles permanecem, eles ficam alojados. Uma curiosidade acerca da estrutura do clube, porque isso é importantíssimo também, né? Nada se faz, não se chega a lugar nenhum por acaso, tem que ter uma estrutura mínima. Então, eles permanecem em Viema. Qual que é a estrutura existente hoje para os nossos atletas em Viema? A gente tem um alojamento, né, que é um prédio que foi cedido pela prefeitura, né, inclusive tem 5 quartos, todos os quartos têm ar-condicionado, né, e também comida, né, a comida diária, eles têm 4 refeições ao dia, que é o café da manhã, né, o almoço, a janta e um lanchinho da noite, e a gente tenta fazer toda essa estrutura justamente porque a gente sabe que no rendimento, né, no alto rendimento, eles precisam ter uma alimentação legal, alimentação boa, né, então essa é a estrutura que o clube está dando para todos eles. Só que aqui no Iviema, né, os atletas não recebem salário, né, não tem ajuda de custo. Nos outros clubes, acredito que nos outros 3 que estão na semifinal, acredito que muitos dos jogadores estão recebendo alguma coisinha assim. Pelos comentários extra-campos, né? A gente conversa aí com a imprensa e inclusive com os diretores. O Gui, doutor, o goleiro chama Jarmo, olha o nome do goleiro, Jarmo, coloca ele aí, Gui, coloca ele na roda aí, goleiro, esse é de fora, doutor, o Jarmo tá aí, olha aí, ó. Bom dia. Bom dia a vocês aí. É o capitão do time. Mas que nome é esse, hein? Jarmo, Jarmo, é isso? Não, é Jarno, com N no final, Jarno. Jarlon. Me passaram Jarno, com N, N de navio, Jarno. Sim, Jarlon. J-H-A-R-L-O-N, é isso? Não, J-H-A-R-N, ó. Jarnon. Não, tá, agora Jarno, isso, Jarno. Jarnon, tá, então tá bom. Doutor De Jerônimo, o senhor que é policial civil há 300 anos, já via esse nome aí? Jarnon, J-H-A-R-N-O-N. O Jarnon é um menino de fora, ele é do Paraná, é isso, né, Jarnon? Isso, eu sou do lado do Paraná. Legal. Bem, eu sou paranaense também, né, de nascimento, de origem, já fui policial civil em Curitiba, na década de 90. Qual que é a sua cidade, cara? Minha cidade lá do Nova Olímpia, interior do Paraná, perto de Umuarama. Nova Olímpia? Sim, região de Umuarama ali, onde eu morei. A minha ex-esposa é funcionária pública da Justiça Federal em Umuarama. Estive semana passada lá em Umuarama, ali, o ex-prefeito de lá é meu amigo, o senhor Moacir Silva, e é uma cidade, é uma região muito, muito bacana. Temos o time do Umuarama ali também, que já jogou muito tempo. Esse daí é campeonato paranaense, um grande goleiro lá que tinha o Leonel, já antigo, que já parou. Mas eu queria te fazer uma pergunta: qual que é a sua inspiração de goleiro? Em quem você se espelha? Quem que é o seu ídolo como
como goleiro nacional ou internacional? Cara, eu gosto, tipo assim, eu tenho 3 referências, sabe? Quando mais novo, eu nunca tinha pensado, né, em ser virar um jogador de futebol, né? Eu não tinha nada em mente. Aí eu comecei a treinar e quem me inspirou primeiro, né, foi meu tio. Meu tio jogou amador, né, nos anos 90 ali. Meu tio foi um grande goleiro amador. Ele não quis jogar profissional. Muita gente na região do Paraná fala dele, né, que ele foi um maestro no gol. Não tinha ninguém igual a ele, então ele me treinando, ele foi minha primeira inspiração, né? Ô, Jarno, o nome dele? O nome do tio? O nome do meu tio é Gastão. 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 É bem mais fácil do que Jarnon, mas ficou bonito o nome, viu, Jarno? Foi legal. Quem é que colocou esse nome e o porquê, hein, Jarno? Você sabe ou não? Oi? Quem colocou esse nome, escolheu esse nome, Jarnon? Diferente, né? Rapaz, foi meu pai. Olha, eu vou falar uma coisa, doutor de Jerônimo, eu vou falar, é a primeira vez que eu vejo, sinceramente, alguém com nome assim, viu? Jarnon, sinceramente falando. Primeiro eu também só, tipo assim, meu nome assim, acho que deve ser o único ou deve ter pelo menos 2 aí no mundo aí que eu pesquisei aí. Você é o capitão do time, né? E você entende que é a primeira vez que joga no Mato Grosso do Sul? Sou o capitão do time, sim. É minha primeira vez aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tá gostando? Silvio Júnior, qual que é a altura do Diário? Isso. Pode falar com ele. Qual que é a tua altura? E a sua minha idade? altura, eu tenho 2 metros de altura e tenho 19 anos de idade. Meu Pai, pai 2 do céu, metros de altura? 2 metros? 2 metros. Chuteira 46. Né, excelente altura, excelente altura. Chuteira 46, Jarno? 44. 40. Eita! Mas tá bom, doutor Lupercio, o que o senhor acha? 2 metros, está bem servido de goleiro. Nós temos uma dificuldade, Jarno, eu não sei se o doutor concorda comigo e o Gui também, mas a gente tem notado que ultimamente os goleiros, não sei se é treino, não sei, mas doutor Lupercio, a gente tem notado assim uma dificuldade imensa. O goleiro não está saindo do gol mais, doutor. O que é, será? É treinamento, é exigência dos treinadores? O que o senhor acha, doutor Lupercio? A gente nota que realmente há uma dificuldade em sair, mas eu noto muito mais também uma dificuldade da maioria dos goleiros em jogar com o pé, com os pés, em saber fazer aquela saída de bola com os pés, que é muito importante hoje, né? Eu vejo que o Atlético Paranaense treina bastante essa saída ali na época do Everton, na época do Santos. Os treinadores, eu acho que o Fernando Diniz estabeleceu essa prática do goleiro ser mais um jogador na saída de bola, naquela triangulação com os pés. E tem que ter bastante sangue frio, técnica, tem que ser bom de bola com os pés também, não só com as mãos, né? Mas eu acho importante também essa participação do goleiro com os pés. E além da boa saída de bola normal também, rápida, com as mãos, com os pés, uma jogada de velocidade, um contra-ataque, né? O goleiro é um instrumento fundamental nessa saída de bola com velocidade e, sobretudo, com qualidade. Então, hoje não é mais só agarrar, pular, jogar para escanteio. O goleiro tem um papel fundamental no contexto todo do time. Você é bom de pé, Jarno? Tem esse fundamento? Você domina bem? Tem alguma dificuldade? Saída do gol, enfim? Nesse requisito aí, eu me saio bem, Eu, desde meus 5 anos de idade, eu jogo salão, né? Eu sempre joguei na linha. Então, nesse requisito de sair jogando com o pé aí, eu consigo dar uma enganada. Você treina falta, se precisar bater pênalti, se o time estiver perdendo e tem que ir para o ataque, você vai, se aventura, ou você é mais cometido, fica mais dentro do que o treinador de goleiro, né, determina? Na primeira questão que você falou da falta, aqui eu não
eu não cheguei a treinar, né? Que tem os batedores do time já, né? Que estão sempre treinando para conseguir fazer um bom resultado nos jogos, né? Bater e fazer o gol. Aqui na questão dos pênaltis, que estou treinando pênalti sim, para caso tenha pênalti no jogo, né? O professor passou confiança para mim ter a responsabilidade de bater o pênalti. Estou treinando firme aí para que não venha acontecer de errar, né? Em algum jogo. Você é de empresário? Você tem os seus pais? Você tem irmãos, seus pais? Enfim, como é que é o Jarnon? Eu tenho. A minha família somos 4 irmãos, né, comigo. Né, eu tenho uma irmã e 2 irmãos homens. Eu tenho empresário sim, né, que me ajudou ano passado, né, que vem me ajudando sempre aí, o Douglas Grifo, e meu irmão também, que é meu empresário também, o Fernandão, né, Paulo Fernando, que é meu empresário também, meu próprio irmão. Legal, que bacana. E teus pais, eles fazem o que lá, hein, Jarnon? Eles trabalham no quê? Papai, mamãe? Meu pai ele trabalha em cartório. Cartorário, certo? Sim. E a mamãe? Minha mãe é dona de casa mesmo, né? Ela tem uma irmã especial, Excelente. né? E ela tem que cuidar. Excelente profissão, dona de casa, quer melhor do que isso? Que beleza, família estruturada, né, doutor Lupércio? Estruturado, né? Pai, mãe, isso é fundamental para o aspecto psicológico do jovem, do atleta, né? Que ele sente um suporte grande, sente o amor familiar, a família diz vai que nós estamos com você, né? E ele já deu emprego para um monte de gente também, né? Você viu ali, né? Para um monte de já arrumou emprego por irmão, já arrumou, né, de empresário. Então, só uma curiosidade, você torce, qual time que você torce no nacional? Nessa fase ainda dá para falar, né? E se torce para algum clube, se tem alguma simpatia por algum time paranaense? No Paraná, eu torço para o Atlético Paranaense. Então já tem torcedor aí do Furacão, né? Alô, Thalita, um abraço para Thalita, legal. Ô, doutor Lupércio, eu quero que o senhor fala pro Jarno, e eu quero que o senhor faz aí uma orientação, o doutor Erasmo já falou aqui, porque esse crime que a gente falou e há pouco o senhor descreveu aqui em Dourados, ele começou naturalmente através de contato do aplicativo, do celular, e a gente sabe que o atleta, o jovem, bastante, e a tecnologia hoje muito avançada, oferece muitas facilidades, e essas facilidades, elas são perigosas, e acabam matando, como aconteceu aqui, né, doutor? Olha, justamente, hoje um dos grandes instrumentos de crime no Brasil não é mais tanto a arma, a pistola, o revólver, né? Não é mais. Um dos grandes instrumentos de crime é o aparelho celular. É através do aparelho celular que golpistas praticam os seus crimes, né? Toda a natureza de crime, extorsão, estelionato, através do celular que eles se aproximam. Então, nós vimos aquele exemplo, né, que deu muita repercussão do caso das apostas, onde jogadores de futebol foram golpeados, né? Exatamente. Então, provavelmente os golpistas tiveram êxito, conseguiram o contato dos jogadores, e às vezes tenta uma vez, não dá certo, mas tenta outra, o jogador já vai cedendo, tenta outra, a tentação vai ficando maior, e aí que acabam cedendo, e quando você entra nessa, é uma Maria movediça, você não consegue mais sair, fica refém, você quer sair daquele esquema, não consegue mais, porque você está com o rabo preso, se aquilo vazar, vai acabar com a sua carreira. Então, no caso, o caso é não entrar, ceder esse tipo de tentação, né? E tivemos jogadores bons, eu me lembro, eu acho que um lateral esquerdo do Atlético mesmo, acho que o Pedrinho, que vinha se destacando muito no Atlético, perdeu a posição, foi desligado, né? E o zagueiro do Santos lá, que me fugiu a memória agora. Baumerman e tantos outros, né?
mas principalmente nessa fase, tomar cuidado, porque às vezes não sabe com quem está falando do outro lado. Às vezes alguém está se apresentando ali como uma mulher, como uma jovem, não é estelionatário, e às vezes não é nem quem está aqui, é um golpista, e às vezes ele está fora do estado, às vezes está até fora do país, e as investigações se tornam difíceis depois de se chegar. Então, todo cuidado é pouco, e no caso do médico aí, de família muito simples, pobre, ao que tudo indica, ele já vinha se relacionando com esses golpistas lá de trás, ganhando alguma vantagem, mas a coisa foi crescendo de nível, ao que tudo indica, ele não conseguiu sair disso, em que pese ter se tornado médico, mas a vida pregressa dele, antes de se tornar médico, veio com ele, permaneceu com ele, né, essa vida anterior com ele, e ele, já sendo médico, não conseguiu se afastar disso, estava em um emaranhado de situações com esse pessoal, e infelizmente acabou custando a vida dele. Muito triste, muito triste. Ô, Diarno, só encerrar com o Diarno, meu professor, só encerrar com ele, tá? Obrigado. Diarno, bom jogo, meu capitão. Foi bom falar com você. Tá gostando de Viema? Estão te tratando direitinho aí? Já te ofereceram goiaba? O doutor De Geroni tem uma lavoura de goiaba violenta. Aliás, você perdeu, o Diarno, porque aí tinha uma roça de abacaxi, cara, indo para Nova Andradina. Coisa linda, parou esse abacaxizal aí, né, doutor De Geroni? Ô, Diarno, boa sorte para você, meu querido. Bom jogo. E vamos com tudo, né? Respeitando o adversário, o Operário tem camisa, mas dentro de campo as coisas vão se resolver naturalmente. Não é porque vocês têm 3-0 aí que vocês podem se sentar que já estão classificados. Muito pelo contrário. Jogo difícil, mas a gente tem que estar preparado e, naturalmente, também jogar com esse resultado, que é importantíssimo. O resultado é melhor estar ganhando de 3-0 do que estar perdendo de 1-0, não, Diarno? Sim, obrigado pelo apoio aí de vocês, né? Igual você falou aí, a gente tem uma vantagem boa, que é 3-0, só que porém não podemos baixar a cabeça e pensar que tá tudo ganho já, né? Por isso tem um jogo de volta. Se tivesse um jogo só, estaria ganho. Porém, jogo de volta está tudo em aberto, né? A gente vai voltar lá em Campo Grande agora para o jogo de volta, que é sábado às 3 da tarde, né? A gente tem que manter o mesmo foco, não deixar a intensidade cair para que possamos passar de fase aí e pegar a vaga na Copa São Paulo. Beleza, meu querido. Tá gostando de Viema? Sim, a cidade aqui é extremamente boa, né? Estamos tratando muito bem aqui. Primeira vez minha aqui no Mato Grosso do Sul, já estou amando aqui é muito bom mesmo, campeonato bem disputado, né? Tenho intenção de voltar mais vezes aí para disputar esse campeonato aqui. Tá, e a namorada é daí ou é lá do Paraná, de Nova Olímpia? Ou não tem ainda? Não, lá do Paraná. Obrigado, Diarno. Bom jogo, tá, meu irmão? Obrigado, hein? Obrigado por tudo aí. Valeu. Ô, Gui, fala pra mim, Gui, qual que é a programação, meu querido? Tem coletivo hoje? Como é que é a programação? Vocês seguem para Campo Grande amanhã? Como é que é? Isso, temos coletivo hoje à tarde, né? Amanhã treinamos em 2 períodos. Sexta de manhã ainda fazemos um treino, né? E embarcamos na sexta 1 hora para Campo Grande, né? Vamos ficar lá no Hotel Internacional, concentrado para o jogo. Tá certo, já está definido. Ô, Silva, posso fazer uma pergunta para o doutor em relação à aposta, né? Que ele estava falando em relação às apostas. Você pode não, você deve fazer. Ô, doutor, aqui no Mato Grosso do Sul, tem algum caso de aposta de futebol que vocês estão investigando ou ainda não? Não temos essa informação. A Polícia de Goiás, o Ministério Público de Goiás, né, que startou essa investigação, e ela foi se ramificando em todo o Brasil, em vários estados, né, em diversas séries, tanto Série A como Série B, enfim. Mas nós não fomos solicitados pela Polícia de Goiás para auxiliarmos ou desenvolvermos investigação de nenhuma situação pontual.
Até mesmo porque os nossos clubes não estavam disputando séries mais acima, né? Nem a A, nem a B, nem a C, e eu tenho a impressão que os golpistas se concentraram mais nessas séries mais altas, já que nós chegamos no máximo na série D, né? Com o Operário. Então, nós não fomos demandados, não fomos solicitados e não temos conhecimento de nenhuma situação aqui no estado. Mas muita no suspeita, caso muita suspeita por aqui. No caso daquele atleta lá de 7 quedas, quais foram as investigações que foram feitas para chegarem até os delinquentes que fizeram aquilo com aquele menino lá? Bem, ele tinha uma namorada, eles haviam terminado um pouco tempo antes, e parece-me que até ele que tinha colocado fim ao relacionamento, mas ele participou de um evento, de uma noitada, de uma conveniência no território paraguaio, que faz divisa de rua com 7 quedas, e ao amanhecer, um amigo deixou ele na área central da cidade, e ele talvez tenha uma recaída, né? Talvez naquela não peguei ninguém durante a noite, vou pegar mesmo a minha ex mesmo. E foi até a casa dela, mas chegando lá, ela tinha um outro indivíduo lá com ela, um outro cidadão com ela, e ele chegou um pouco embriagado, evidentemente, encontrou o cara lá, tentou forçar a porta, a mulher não quis deixar porque estava com outro cara, o outro cara também não queria deixar ele entrar, houve uma discussão, acredito que ele deve ter ficado muito nervoso e discutiu, partiu para cima do cara. O cara, de forma assim, reprovável, acabou matando ele ali e levaram ele para uma propriedade rural do pai desse cara que estava lá, que fica às margens do rio Guatemi, esquartejaram ele e lançaram ao rio. E a gente conseguiu provas, porque o caseiro da propriedade relatou ter visto a chegada do corpo, e também porque nós jogamos um produto químico na carroceria do veículo que levou o corpo, que se chama luminol, e esse produto demonstrou ali toda a quantidade de sangue que havia, as manchas de sangue, porque quando você mata alguém, pode colocar no porta-mala, pode colocar em qualquer lugar, dentro de uma casa, pode limpar com detergente, com omo, com sabão em pó, tudo quanto é coisa, coloca esse equipamento revela de imediato, ele é colocado à noite, esse teste é feito à noite, e ele revela todo o sangue que passou por ali, o que estava ali. Então essa foi uma prova técnica também que a gente teve. E uma outra testemunha também, que estava lá, um terceiro que estava na casa, acabou também, que estava lá posando, lá que deram um pouso para ele não tinha outra alternativa a não ser relatar o que aconteceu também. Essa é uma das principais testemunhas do crime que a gente tem. Que pena, né? Puxa vida. Violência, né? Parece-me que era um bom jogador, viu? Era um bom... Bom jogador. Ele era um bom jogador. Vida, né? Ele jogou no Seduc de Anastácio. Era um bom jogador. Poxa, que pena. O menino que faleceu. Menino novo, né? Que pena. Nós estávamos falando de golpes agora há pouco, mas não só de golpe via celular, né? Também de relacionamento, né? Tem que ter todo cuidado nessa fase, porque a paixão aflora, as oportunidades surgem, mas tem recaída que também, porque às vezes pode acabar entrando em uma roubada, como que aconteceu, né? E aí a menina acabou negando a participação em primeiro momento, tudo, mas ela acabou sendo indiciada também como coautora do crime, né? Então a ex-namorada dele. Que pena. O doutor Digerone, nós já estamos terminando aqui a nossa prosa, mas vamos lá. O doutor Digerone é o Gui Militão. O senhor é o técnico do IVM, então o senhor está a 1000, adrenalina lá em cima, né? Uma decisão pela frente.
Como é que o senhor armaria o time? Como é que o senhor pensaria o time para esse jogo, essa decisão contra o Operário? Como é que o senhor lançava esse time aí? Ia lá de 4-4-2, 4-5-1, enfim, como é que o senhor técnico do Iviema, a sua preleção e seu pensamento, daqui a pouco tem o coletivo final, como é que você armava o time para esse jogo, o senhor ganhando de 3-0, doutor? Olha, eu penso que, desde que não comprometa o time e que tenham peças boas para substituição, reposição, talvez fosse o caso de poupar algum atleta, né, para a sequência do campeonato, né? Mas eu acho que tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, mas não abdicando do jogo, né? Eu penso que tem que jogar ali, talvez ali o esquema tático ali, eu acho que talvez um 4-4-2, meio que congestionando. Eu penso que num jogo que está com 3-0 de vantagem, eu acho que tem que congestionar essa bola no meio de campo ali, matar o jogo no meio de campo, travar ali uma aglomeração no meio que ninguém vai para lado nenhum para segurar o resultado. Olha só, o homem, ele vai precavido, hein, Gui? Ele vai precavido. O Leandro Carlos Francisco que entrou conosco aí, é um dos diretores lá do Operário Atlético Carapoense e é fã do Gui. O Guilherme, o homem foi bem, Guilherme? Se eu fosse o técnico de Iviema, eu entraria com 11 atrás e 11 atrás. E bola para tudo. Mas cada um tem um jeito de pensar, estou brincando. Ô Gui, a gente está falando aqui de forma teórica, até para relaxar. Você já tem a tua filosofia, já sabe como é que vai jogar, já conhece o adversário, e a gente deseja para você um bom jogo e que aquilo que você está trabalhando na teoria encaixe realmente na prática lá nas Morenias sábado, tá bom? Obrigado, Silva. Inclusive, né, a gente não pode mudar a forma que a gente joga, né? A gente joga em 4-3-3, a gente procura marcar, fazer pressão em cima, né? Então a gente não pode mudar essa forma, por mais que a gente fez um bom resultado, mas a gente tem que jogar da forma que a gente joga, né? Principalmente agora na decisão, né? Principalmente Isso, agora na decisão. Porque se mudar um pouco a forma de jogar, porque os atletas já estão acostumados com aquilo, né? Então, se a gente mudar, alterar alguma coisa, pode ser que dê errado alguma coisa, né? Então, a gente vai buscar, sim, fazer um bom resultado lá, né? Como o doutor falou, regulamento debaixo do braço, né? Saber que o tempo está a nosso favor. Então, a gente tem que ter aquela malandragem boa do futebol agora também, né? Aquela malandragem argentina, né? E a palavra de ordem já tem aí para a pré-eleição, professor? Ainda não. A gente está... Não chegou ainda. Tá trabalhando, né? A gente está trabalhando. Hoje ainda tem treino, amanhã também. Estamos focados, né? Qual que é o time base? O time base é o Jarno, o Jonathan, o Diego, o paraguaio, que é o Rafael Dias, né? O Darlan, Pedro, Cauê, Fardino, Japa, Igor e Cadu. O doutor De Geroni, o Gui Militão, ele é filho do nosso querido Toninho Carlos, um dos melhores narradores esportivos aí do estado e do Centro-Oeste, viu? Se o senhor não sabia. Ele é excelente locutor, narrador, realmente. Eu me lembro que depois do jogo do Iviema, eu me lembro contra o Náutico, nós fomos, acho que até a casa do Renato Câmara, e nós ficamos na mesma mesa lá conversando, eu, o Toninho, e o então técnico do Iviema, que se não me engano era o Rota, acho que era o Rota. Isso. Era o Rota. Rota. O Douglas Ricardo estava no Águia. O Rota jogou no Atlético Paranaense e tal, e a gente ficou conversando bastante lá. Ele é um narrador, um locutor esportivo espetacular, né? Aliás, eu penso que o Mato Grosso do Sul tem excelentes locutores, né? Os locutores são de níveis
de nível nacional, né? Vários aí, o próprio Silva, o Antônio Neres, meu amigo também grande locutor, né? Daniel Santos, Arthur Mário, Cláudio Exato, Severo, Fábio, enfim, muita gente boa. Que bom. Muita gente boa e apaixonados pelo futebol. E a gente sabe que a imprensa, eu me lembro uma vez que estava tendo um sorteio, não é sorteio, um leilão de uma bola assinado pelos jogadores do Iviema. E eu estava no estádio e o Toninho que ficava fazendo os lances. E o pessoal ficava mandando por telefone, não tinha WhatsApp. Que legal, que legal. E o dinheiro era para o time do Iviema. Que legal. E aí eu dei um lance, eu estava no estádio, eu dei um lance e vinha alguém e cobria. Eu falei, putz. Aí eu dava outro, vinha alguém, não sei, do posto de gasolina, não sei da onde, não sei quem, do comércio. Aí eu falei, mas agora vai ficar ruim para mim, agora eu vou ter que ganhar esse leilão. E foi indo até quando chegou, a bola custou umas meia dúzia de bola, não sei quantas bolas, mas eu arrematei a bola ao final do jogo. Aí quando chegou até uns 30 minutos do segundo tempo, acho que encerrou o leilão lá, e eu arrematei a bola veio assinada por todos os jogadores do Iviema da época. Eu tinha essa bola até esses dias ali, eu vou ver se eu não tenho ela ainda, mas ela murchou, né? Ela murchou e sumiu um pouco as assinaturas, mas eu me lembro desse episódio que a Rádio Ativa, né? Isso, Ativa. Rádio Ativa promoveu esse leilão e eu acabei arrematando essa bola. Era um jogo do campeonato estadual, se não me engano, 2010. Olha, eu quero só fazendo aqui uma colocação dos narradores, o Portelinha, que é uma fera, Portelinha aí da região de Nova Andradina, narra demais. Mas nós tivemos aqui Lorimar Neto, Lorival Pereira, tivemos aqui Iata Júnior, Reinaldo Costa, Mauro Mendonça, Marquinhos, enfim, muita gente boa mesmo. Estamos encerrando o nosso papo, e daí eu quero saber o seguinte, doutor, como é que está essa questão de Taquaruçu, daquela jovem adolescente, nada ainda? Então, esse caso é um caso bastante emblemático, né? Porque ela desapareceu praticamente dentro da cidade. A Polícia Civil de Itaquaruçu, com apoio da Delegacia Regional de Nova Andradina, diligenciou, muitos fizeram rastreamentos ali por terra, por toda aquela região, e estranhamente desapareceu. Então, a gente, evidentemente que a gente torce para que ela esteja viva em algum lugar desse mundo, talvez vítima de algum tráfico de seres humanos, levado para algum local, para fim de prostituição, enfim, para alguma situação, e que a gente não seja conseguindo contato com ela. Mas não se descarta também que tenha sido vitimada, né, e o corpo ocultado, enterrado, a exemplo do que aconteceu com aquele ator lá no Rio de Janeiro, né, que foi. Então, isso dificulta o trabalho da polícia. Agora, a polícia ela vem atuando, ela vem agindo, o inquérito policial foi instaurado, foi ouvido todo mundo, e as buscas sempre incessantes, né? Ou seja, a polícia está cumprindo o papel constitucional dela, que é investigar. O sucesso da investigação, ele é o resultado da investigação. O que você não pode é deixar de investigar, é deixar de atuar, é deixar de agir. Mas a gente imagina a aflição que a família está passando. Mas amanhã eu estarei em Viema, vou conversar com o delegado regional, o doutor Novelli, que é o delegado regional de Nova Andradina, que é responsável por Iviema também, por Taquaruçu, para averiguarmos a possibilidade da gente talvez estabelecer uma força-tarefa e verificar em que pé que está essa situação.
para evoluirmos um pouco mais, mas as diligências têm sido feitas e realmente já faz mais de mês que ainda desapareceu, né? E não tem nada, doutor, nada que possa começar, que possa iniciar, o carretel ainda não começou, não achou-se a ponta? Então, porque o celular dela foi... Eu estou me recordando aqui, o celular dela não foi levado, né? Parece que pessoas encontraram bens dela, pessoas que estavam caminhando e encontraram os pertences dela. Ela foi levada sem pertences. Ainda quando vai comprar o celular, você não consegue rastrear por alguma herb, alguma torre, alguma situação, e não foi levado. Mas então todas as possibilidades existem, todas as cogitações, às vezes algum trabalho algum trabalho espiritual, algum trabalho de magia, pode ter sido usado para isso, enfim. A gente não descarta nenhuma possibilidade, né? É um caso em aberto, esse caso de Itaquaraçu, emblemático, porque ela não tinha histórico nenhum. Uma coisa é você ser sequestrado, morto, porque está envolvido com alguma situação, o que ocorre no tráfico, em Ponta Porã, o que ocorre com um médico, o exemplo do médico de Dourado, mas essa menina não tinha nenhum histórico de nada, era uma jovem, uma adolescente, não tinha nenhum histórico de um crime, nenhum envolvimento, nenhum com crime. Por isso que nós acreditamos muito num crime de natureza talvez sexual, né? É a linha que a gente mais acredita que pode se desenvolver. Ô Gui, obrigado, viu, pela sua participação aí conosco. Gui, quero desejar para você um dia magnífico, bom trabalho, hoje quarta-feira, e uma preparação aí profícua nesse compromisso difícil, compromisso realmente dificílimo contra a equipe do Operário lá em Campo Grande. Bom jogo para você e parabéns, doutor Di Geroni, ele que está se destacando como técnico de futebol na área esportiva, se especializando, e que você realmente cresça cada vez mais, viu, Gui? Nosso pensamento é que ver você no topo. Obrigado, Silva. Obrigado à Gazeta MS por abrir as portas, né? A gente sabe que é um caminho difícil, né? Futebol é um caminho difícil, um caminho de muita ilusão, né? Mas a gente tem que estar sempre focado, estudando bastante, né? E praticando também, né? Se não for a prática do dia a dia, a gente não pode... Um exemplo, eu almejo muito chegar a um time de categoria de base, um time grande, né? Mas para a gente chegar a isso, a gente tem que trabalhar, fazer bons resultados, né? Porque sem o resultado a gente não chega, né? Agradeço, tá, Silva, pelas portas que está abrindo aí, beleza? Tá bom, fica por aí que estamos encerrando. Peraí, fica aí, Gui. Obrigado, doutor Geroni, um bom dia pela sua participação, esclarecimento também, ilustrando aqui esse bate-papo legal na Gazeta MS, viu, doutor? Bom dia, um grande abraço aí, o Silva Júnior, para o Guilherme também, para o nosso goleirão aí, o Jarlon, né? Pois é, Jarlon. Jarlon, né? Tomara que ele... Estamos na torcida para que ele chegue em breve a um grande clube, né? Tipo o Sport Clube Corinthians, Paulista, por exemplo, né, Silva? Tipo o Atlético Paranaense mesmo, né? Um grande clube. Aliás, estamos um pouco de cabeça inchada hoje porque perdeu nos pênaltis ontem, né? Eita! E temos um goleiro na formação de base do Atlético Paranaense, que é o Bruninho, né? O Bruninho aqui, filho do Bruno aqui de Ayanduí, da Elisa Samúdio, está lá. Que legal! Nas categorias de base do Atlético Paranaense, a avó dele mudou-se para lá, o clube está pagando moradia. É o do goleiro Bruno lá, né? Certo, o Bruno Samúdio. Bruno Samúdio, E como que esse menino sofreu demais, imagina o aspecto psicológico desse menino, né? Em ter perdido a mãe, né? Ainda bebê, e em que pese ter um pai famoso, um pai que foi um grande goleiro, não teve contato, não teve aproximação, não teve acolhida, não teve amor. Então, é um guri que sofreu muito demais, e numa situação dessa só temos que torcer para que ele supere isso tudo e se torne um grande goleiro também, né?
E Grande Deus senador. ajudando, acredito que isso possa acontecer para ele também. Vai acontecer sim. Voltamos aí outras vezes. Eu quero o senhor mais vezes comigo aqui, doutor. Outras pautas, outros assuntos, outros convidados. O senhor é o meu comentarista, o nosso comentarista. O homem sabe tudo, né, Gui? O homem sabe tudo, rapaz. Ele sabe de futebol, ele sabe de segurança, é da área dele, mas ele sabe de economia, ele sabe de turismo, de entretenimento, de geografia, sabe tudo, tudo, tudo. Que legal. Então tá bom. Abraço. Estamos ficando por aqui. Obrigado, gente. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Alegria sempre.